finalmente sextou, né, meu povo? Sextou e vambora com muita informação. E é claro que a gente já abre a edição de hoje voltando direto para a Direção-Geral da Polícia Civil com a repórter Viviana Lira, porque a primeira fase do inquérito foi finalizada sobre essa chacina familiar. Vivi, suas informações. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos da nossa super faixa. Lucas, 2 milhões de reais foi o que motivou aí a morte de 10 pessoas de uma mesma família, viu? De acordo aqui com as investigações e de acordo aqui durante a coletiva, o delegado Ricardo Viana mencionou que o núcleo principal é formado por um grupo aí mesmo de assassinos armados altamente periculosos, viu? É formado por Fabrício, Gideon, Carloman e Horácio. Eles queriam, Lucas, a todo momento, a todo instante, acabar com essa família, com todos os herdeiros para conquistar essa terra que fica lá em Itapuã, uma terra muito valiosa e que eles queriam mesmo fazer uma grilagem de terras, viu? A sonora já está pronta então, ô diretor? Ainda não? Pode rodar então a sonora do delegado. Nós perguntamos o porquê do esquartejamento, se não era melhor colocar ele de forma inteira, eles não quiseram responder, certo? O que eles narraram é que lá no interior da cozinha do cativeiro, a situação foi feita ali mesmo. Um deles narrava que ele respirava de forma meio ofegante e ali eles cortaram o corpo. O que a gente descreve dessa situação, principalmente pelo interrogatório do Carloman, a morte do Marcos teria sido de forma precipitada. Ele teve uma reação e ele atirou, certo? E ali já aconteceu o primeiro percalço. A gente não sabe qual era o fim que eles iam dar a essas pessoas quando estiveram no cativeiro, mas a intenção era levar o Marcos ao cativeiro e mantê-lo lá. Eu falo para vocês, se a opção deles fosse colocar todo mundo naquela fossa, nós teríamos muito trabalho para chegar até lá, certo? Muito trabalho mesmo, porque essas pessoas iam sumir, a família toda estava fora do nosso alcance, ia ter dificuldade para noticiar o desaparecimento e a gente ia estar um pouco perdido para tentar localizá-los. Ô Lucas, e chamar a atenção um detalhe que tudo começou com a morte de Marcos, viu? Onde a primeira linha de investigação falava que Tiago e Marcos poderiam, né, estar nessa linha de frente da chacina, e não. Marcos foi o primeiro. Eu vou te contar um detalhe da morte de Marcos, que ele foi atraído nessa chácara dele lá no Itapuã por Horácio e Gideon e ainda o Carloman e mais um menor de idade. Todos eles estavam falando para Marcos que a chácara deles, Lucas, estavam sendo assaltadas, que tudo ali tinha sido roubado. Claro que imediatamente Marcos foi assustado. Chegando lá, eles amarraram o Marcos, colocaram ele no chão e ficaram ameaçando. E aí, a partir disso, eles foram chamando mais os outros familiares. Chama a atenção ainda, Lucas, que o Marcos, ele tentou reagir. No que ele reagiu, o Carloman, ele se assustou com essa reação de Marcos e deu um tiro na cabeça de Marcos. Com isso, ele ficou lá agonizando durante horas, antes do início da madrugada, durante toda a noite. Por conta dessa agonização de Marcos, olha só que terrível. Eles decidiram decapitar Marcos. Enrolaram ele num tapete, deixaram até a madrugada. Depois disso, durante a madrugada ainda do dia 28 para o dia 29, eles decidiram enterrar o Marcos na cisterna. E chama a atenção que esse menor que estava envolvido, que a gente fez até a matéria no início dessa semana, ele entra exatamente aí, viu, Lucas? Esse menor, ele mesmo ficou tão horrorizado, tão perplexo com a ação desse núcleo de assassinos, que durante a madrugada, quando ele viu o que esses criminosos tinham feito com o Marcos, ele pulou o muro dessa chácara e fugiu. Nem o próprio menor de idade conseguiu aí ver todo esse arsenal, essa chacina que já seria começada por esse núcleo de assassinos, viu? O delegado da Polícia Civil, ele nos contou ainda que foi uma das investigações mais terríveis aqui do Distrito Federal, em que a Polícia Civil, ela começou e em poucos dias ela fechou
todo esse processo, toda essa história, viu? E tem outros detalhes ainda, é um crime muito brusco, viu, ô Lucas? E eu quero deixar aqui avisado para vocês que a gente conseguiu a informação de que todos eles, cada um deles, desses criminosos adultos, que até agora são 5 presos, Lucas, eles vão responder entre 190 anos e 340 anos de graça. Então aí é mais de 300 anos de prisão para cada um deles. O menor aí tá por conta da Delegacia da Criança e do Adolescente, a Delegacia da Asa Norte ainda vai apurar o que será feito com esse menor de idade. São crimes horrorosos, tem as tipificações deles, viu, Lucas? Eu anotei aqui, se você quiser me chamar depois no link, eu posso falar quais são as tipificações, que aí vai ter extorsão, eles esconderam cadáver, tem vários para cada um. A gente pode voltar depois com mais detalhes para você. Lucas, volto contigo aí no estúdio. É isso, Vivi. Você citou alguns detalhes, inclusive, que foram divulgadas na coletiva de hoje, e por isso o delegado explica pra gente melhor como tudo aconteceu. Rodou. Gideon e Horácio moravam junto com Marcos na chácara. Aquela chácara, pela especulação informal, ela teria o valor de R$2 milhões. Eles almejavam ter ela para a posterior comercialização, certo? E qual o plano deles? Eles, ceifando a vida de toda a família, eles teriam a posse do bem, fariam a comercialização e ofeririam cerca de R$2 milhões. Nesse combo, nessa intenção, eles também visualizaram que, no período do planejamento, a Cláudia, a esposa do Marcos, ela comercializou em dezembro uma casa no núcleo rural do Bálsamo, onde ela ganhou com essa venda R$200 mil. A investigação apurou que desses R$200 mil, 79 mil foram passados em dinheiro vivo para a Cláudia, que estava em companhia do Marcos no momento da transação. Segundo o depoimento da pessoa que participou, ela falou, ele é uma pessoa da minha estrita confiança, certo? Então entrou a chácara, entrou o dinheiro da Cláudia e também entrou um possível dinheiro que as vítimas tivessem em sua conta corrente quando estivessem em cativeiro. Ô Lucas, o delegado ainda informou que cada corpo ele foi de um jeito aí, ou esquartejado, ou esfaqueado, ou asfixiado, viu? Eles tiveram todo um planejamento de não ter uma sequência lógica de como foi o tipo de crime. Foi muito feio e a gente tem aí, inclusive a sonora do delegado falando como foi a execução de alguns desses crimes, roda aí na tela. Todos os 4, todo o núcleo da investigação, tá? Eles tramaram que chegariam na chácara com o intuito de render o Marcos, a Renata e a Gabriela. Como é que eles fizeram? O Gideon pegou e deu acesso ao Carloman, aí aparece o adolescente infrator nessa ação. Carloman e o adolescente iriam simular um roubo na chácara para levar todo mundo para o cativeiro. Horácio estava no interior da chácara, sabia de tudo isso, em conluio com os demais, ele se fez de vítima. Então, Carloman e o adolescente infrator, de posse de uma arma de fogo, constrangeram as pessoas mediante grave ameaça, colocaram-nas no chão e o Horácio junto, como se fosse vítima, certo? Nesse momento, houve uma reação do Marcos e o Carloman o atingiu com um tiro na nuca. O Marcos ficou ali naquele local já agonizando, eles colocaram as vítimas no interior da residência, as vítimas vivas, que seriam a Renata e a Gabriela, lá as vendaram, amordaçaram e encaminharam todos ao cativeiro em Planaltina.
inclusive o Marcos que estava agonizando. Ele foi enrolado em tapetes, colocado no Renault Scenic, que foi apreendido, que é de propriedade do Gideon, e encaminhado ao cárcere lá em Planaltina. O adolescente estava junto com o núcleo. Lá naquele mesmo local, já de noite, o Marcos foi esquartejado pelo núcleo da investigação, mais precisamente por Gideon e Horácio, certo? Tudo isso se deu na cozinha daquele cômodo. Já naquele mesmo local, eles cavam um buraco. Lucas, diante dessas informações de como foi a execução aí que o delegado nos informou, eu separei aqui alguns trechos do que ele mesmo disse em relação aos crimes cometidos. Como eu falei no início, eles vão pegar aí mais de 300 anos de cadeia, cada um deles. Os crimes estão tipificados aqui em latrocínio consumado, corrupção de menores, sequestro qualificado com resultado morte, homicídio qualificado no caso da Elisamar por motivo torpe e ocultação de cadáver, viu? E ainda carbonização. Então, como eu já falei, são mais de 300 anos de cadeia para cada um deles, viu, Lucas? Eu volto com você. E isso pode aumentar ainda mais porque as investigações vão continuar por parte da Polícia Civil, justamente, né? A Vivi até me corrige se eu estiver errado, porque a Polícia Civil do DF aguarda ainda o laudo pericial cadavérico da Polícia Civil de Minas Gerais. Porque se for comprovado que alguma vítima tenha sido estuprada também antes de ser morta, também vai pesar na pena deles, né, Vivi? Exatamente, Lucas. Ainda tem vários processos de quebra de sigilo bancário das vítimas que estavam no cativeiro, porque a todo momento elas eram lá extorquidas e ameaçadas para liberar as senhas e as contas bancárias, viu? Tudo isso ainda tem muito a acontecer, então semana que vem a gente vai estar com mais novidades sobre esse caso. Vamos sim, Vivi. Obrigado pelas informações. Boa tarde, bom fim de semana para você. Qualquer movimento aí na delegacia, você pode acionar a gente aqui, viu?